Interessante. Interessante. Então, vamos lá, então. Então, o mago... Vou trazer a cartinha do nosso mago aqui. Aqui. Focar. Isso. O nosso mago, tá? Esse ser aqui maravilhoso, fantástico. Você percebe aqui que ele tá... Não sei se dá pra enxergar direitinho aqui. Tem uma varinha na mão dele, em Uhum. cima. Aqui na mesa tem as questões que ele trabalha, as coisas que ele trabalha. Então ele está bem à vontade nesse processo, nesse momento, aí trabalhando e desenvolvendo. Quando o mago aparece numa leitura, né? Primeiro, antes que quando ele aparece, mas vamos falar primeiro quem é o mago. Esse mago, ele traz para a gente essa energia da também está ligado muito com a criatividade, tá? Com a criação. Ele é muito criativo. E eu gostaria de até mudar o nome de criatividade para inventivo. Ele é Sim. uma pessoa muito inventiva, ele inventa muita coisa, né? Por quê? Porque ele é uma pessoa de ação. Uma das coisas que eu vi bastante forte aqui no curso que eu estou fazendo é que as cartas ímpares dentro do Arcanos Maiores, que é o que nós estamos trabalhando aqui, representam uma ação. Então, as cartas ímpares é uma ação. As cartas pares é uma passividade, tá? Então, quando o mago aparece, ele exige da gente uma postura ativa, né? Então ele é um ser ativo, proativo, que faz, que acontece, que ele vai, deixa de ir. Então, assim, mas ele está muito nesse processo assim, meio de criatividade. Então, imagina só na nossa história lá, né, vindo ali, como eu falei para você, eu gosto de trabalhar com logo começando. Então, assim, vindo ali um cara que está só viajando, só indo. Só que chega um momento que ele vai ter que fazer uma decisão, né? Tipo, por quê? Porque vai ficar com fome, né? Ele vai querer dormir em algum lugar. Pode ser que ele consiga, tipo assim, algumas pessoas possam auxiliar ele num momento, tá? Dar uma estadia para ele, até dando comida para ele comer. Ele pode achar alguma comida para comer pelo caminho. Porém, vai chegar um determinado momento dessa jornada que ele vai ficar com muita fome. E aí ele vai ter que tomar a decisão, tipo assim, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que trabalhar um trabalho temporário para poder conseguir alguma coisa para comer. Então, daí ele vai fazer o que estiver na frente. Ele vai ah, trabalhar num restaurante para lavar prato, ele vai limpar uma calçada, ele vai arrancar um mato, ele vai fazer o que tiver disponível ali para ele conseguir uns trocados para poder comer, né? Ou para ele poder ter um abrigo. Então, é uma pessoa que ele chega no momento dessa jornada dele que ele para e fala assim: tá, o que eu sei fazer? O que eu posso fazer, né? Então, assim, ele olha assim, tipo, para as habilidades dele, com as possibilidades que ele carrega, né? Fala assim, eu posso fazer brigadeiro. Tem uns caras que meus pais gostam de assistir, que eu falei para vocês, gostam de assistir YouTube de pessoas que moram viajando, né? De motorhome. Uhum. E aí tem um casal que eles fazem brigadeiro gourmet. Então, assim, tipo assim, o sustento deles é o brigadeiro gourmet. Aí eles fazem param numa cidade, vão no mercado, pegam os ingredientes, fazem brigadeiro e começam a vender na cidade. Para poder pagar o combustível, para poder pagar as coisas que eles precisam pagar e poder viver. É isso que é o mago. O mago, ele não está esperando uma oportunidade perfeita, ele não está esperando condições adequadas. Ele é aquele que vai fazer o quê? O que eu tenho nas minhas mãos agora? Então ele está muito focado no presente, no hoje. Ele não está se preocupado com o que passou ou com o que vai vir. Também é uma carta de presente. Então ele fala assim, tá, o que eu tenho agora nas minhas mãos? O que dá para me fazer? Dá para fazer o crochê? Então fazer o crochê. Dá para fazer vender? Vou vender. Dá para fazer isso, fazer aquilo? Então assim, eu vou caçar o que dá para fazer para poder resolver ali no meu momento, né? A minha situação no momento. Porque ele encontra as habilidades dele, os talentos dele e vai fazer isso. Então ele coloca em prática os talentos dele.
Então, o mago ele vem também nos chamar a situação de lembra dos seus talentos, lembra das infinitas possibilidades que existem, que às vezes a gente está tão focado num problema, tão apegado a uma situação específica, que a gente esquece que temos várias oportunidades que nós temos. Não porque fulano vai nos salvar, ou porque ciclano vai vir até a gente, porque o mago não é uma carta que vai esperar o outro. É uma carta que vai estar olhando para aqui e agora, o que eu posso fazer, o que dá para eu fazer. E com isso, é, ele faz coisas completamente novas e incríveis. Tem uma história, bem legal isso. Eu quero pegar essa história. Tá. Tem uma. O mago ele pode ser muitas vezes retratado como um mágico. Mágico que Uhum, tem o Osmar lá, né? sim. Quem faz truques e tudo mais, que faz essas questões. Por quê? Porque ele sabe, ele consegue usar a fala dele, a situação ali, para fazer o quê? Para inverter a favor dele. Então ele sabe tipo, manipular, mas não pense numa maneira negativa, tá? Uma maneira pejorativa. Falando manipular, acho assim, ele consegue esconder uma moeda atrás da orelha, esconder a carta e tal, porque ele sabe essas coisas, porque são habilidades que ele tem dentro dele, que ele já tem, ele acaba usando. Então, as habilidades que ele tem, ele vai usar. E me faz me lembrar de uma história que eu ouvi quando eu acho que era criança, há muitos e muitos tempo atrás. É a história da sopa de pedra. Já ouviu? Já ouviu? Sopa de pedra não me é estranho. Não Então, sei se tá. eu já ouvi. Volta aí para ver se eu lembro. Basicamente, essa história da sopa de pedra conta sobre um homem, né, um viajante, né, um viajante. Ele chega numa vila e aí ele tenta ali ver forma para poder comer, para poder se abrigar. Né? Então, e ele percebe que ninguém está ali disposto a auxiliar ele. Só que aí, ele é uma pessoa muito sagaz, uma pessoa muito esperta. Ele fala assim, ele vai lá, né? Ele consegue pegar tipo, uma panela e começa a pegar pedra e água e começa ali a cozinhar a pedra, né? Colocar a pedra na água, começa a cozinhar, né? Só que assim, como ele está no meio da praça ali no pessoal, as pessoas começam a chegar e começam a olhar o que ele está fazendo. Fala assim, o que você está fazendo? Tá fazendo sopa de pedra. Sopa de pedra? Como assim? Você fala assim, vocês nunca comeram sopa de pedra? Sério? Dá para comer sopa de pedra? Sim, é maravilhoso. É uma das iguarias mais incríveis que existem. Vocês têm que experimentar. Nossa, mas sério? Como então, nossa, quer experimentar? Ah, vou fazer o seguinte, já que eu estou fazendo uma sopa de pedra, para você poder também comer, traz algum ingrediente para a gente poder encorpar na sopa, né? Ficar para todo mundo poder comer. Aí acontece que cada um dos vizinhos ali começa a trazer um ingrediente diferente. Um traz uma cebola, outro traz um tomate, outro traz uma carne, outro traz uma cenoura, outro traz uma batata. E aí cada um vai trazendo um ingrediente diferente, né? E aí vão colocando nessa sopa e ele vai preparando a sopa e falando assim, gente, ó, essa sopa é maravilhosa. E ele vai deixando a sopa cada vez mais, vai ficando cada vez mais encorpada, a sopa cada vez mais cheia de nutrientes. E aí ele vai e serve para todo mundo, inclusive para ele. É uma coisa que ele faz, né? Ele fala para todo mundo assim, ó, na hora que vocês sentir o gosto da pedra, sentir a pedra na boca, cospe para ela fora e come a sopa. Muito bem. Esse é o poder do mago. O mago ele tem essa habilidade de cativar as pessoas, não porque ele está olhando para as pessoas em si, mas porque ele reconhece dentro dele quais são as habilidades que ele tem. Com as habilidades que ele tem, ele consegue levar essas habilidades ao mundo. Só que tem um ponto muito importante com relação ao mago. O mago é uma carta do agora, não é para depois. Ah,
talvez eu faça, talvez eu me conecte, talvez eu dê certo. Não rola, não rola. Porque é uma chama. Eu falo assim, que o mago, né, ele é a carta muito da paixão. Eu não estou falando de paixão romântica aqui, tá? Tô falando de paixão Uhum, mesmo de motivação. Que é aquilo, que é aquele fogo que vem com tudo. Só que ao mesmo tempo que vem com tudo, ele apaga muito rápido. uhum, Então você tem que, assim, estar esperto para poder pegar essa oportunidade quando ela aparece. Catar a oportunidade, como a história diz, né? Que a oportunidade é como uma pessoa que é cabeluda na frente e careca atrás. Se você não pegar na hora que ela na hora chegar, certa. você não segurar. Sim. Então, então, assim, quando o mago aparece aparece pra gente, ele vem falar pra gente sobre o quê? Velocidade, habilidades que nós temos e fazer ali na hora. Ah, Robinho, vai dar certo? Vai dar errado? É uma carta assim que ela não tá preocupada com o resultado. Não é uma carta que vai estar preocupada no resultado. É uma carta que está preocupada na ação. Porém, quanto mais ações você vai fazendo certa, automaticamente o resultado vai melhorando. Você pode ter uma ação errada? Pode, mas aí você percebe que está errado e você vai e resolve, muda, entendeu? Então, assim, é uma carta, tipo assim, para tirar a gente da inércia, para tirar a gente da situação de estar acomodado. Agora, fala assim, então, vamos lá. Olha para dentro que você tem, pega uma lista, coloca ali suas habilidades e como que eu vou aplicar essas habilidades agora para resolver o meu problema atual. Não é o outro, não vai vir ninguém de fora, não, agora é eu. Pega, põe as habilidades no papel e aplique ela. E aí vamos deixar então esse exercício para te fazer. É que você pega aí o seu papel e vamos lá no papel e colocar 5 habilidades.